Boa tarde a todos os que se encontram aqui na Catedral do Porto e aqueles que também nos acompanham em sala virtual. Nós estamos reunidos para mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, o ciclo de 2024, que dedicamos ao tema lato, santidade à portuguesa, da inventio ad licias e do culto à história. Para a sessão de hoje, temos reservado o tema modelos, flores do Jardim de Portugal, modelos de santidade feminina, entre textos e contextos, séculos XVI a XVIII. Para abordar connosco este tema, temos connosco a professora Paula Almeida Mendes, que muito sumariamente, a partir da ficha da sessão, passo a apresentar. É doutora em Literatura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente é investigadora contratada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desenvolvendo a sua investigação no Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. Tem centrado os seus estudos na área da História e da Literatura de Espiritualidade, nomeadamente da hagiografia e da biografia devota e da história do livro e da leitura. Agradecendo por ter aceitado o nosso convite, passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Teremos uma primeira parte da apresentação e depois uma segunda parte de diálogo e de resposta às questões que porventura apareçam de quem participa. Muito obrigada, professora Bélio, por esta apresentação. Muito boa tarde a todos os que estão aqui na Catedral. Muito boa tarde a todos que acompanham a sessão através do Zoom. E gostaria naturalmente de agradecer o convite ao professor Luís Carlos Amaral, também ao Dr. Francisco Breve, é um gosto estar aqui e fazer esta conferência, esta apresentação, tendo como tema principal a problemática em torno da santidade portuguesa, da santidade territorial portuguesa. No texto no título desta conferência, eu tentei, digamos assim, aglutinar dois títulos de duas obras de natureza hagiográfica que tratam justamente da vida de santas portuguesas. Portanto, este conceito de flores eu retirei de uma obra intitulada Flores Cistercienses. O Jardim de Portugal é o título de uma obra do Frei Luís dos Anjos, portanto, dá aqui conta, através desta metáfora da flor do jardim, de um contexto, de uma cultura de virtude, de santidade que aqui vai estar presente. Mas a questão que aqui me traz, para além, portanto, dos modelos de santidade que aqui vamos encontrar, esta abordagem vai ter, digamos assim, como pano de fundo, como disse, este contexto da santidade territorial portuguesa. E desde logo, digamos, esta moldura acaba por ser uma moldura bastante complexa, tendo em conta o alcance do conceito de santidade na época e também o alcance de território, ou pelo menos de reino de Portugal, de nação, que existia na época. Ou seja, neste conceito de santidade, caberão os verdadeiros santos, ou seja, aqueles que efetivamente foram canonizados, ou caberão também outras figuras que faleceram em obra de santidade, com fama de santidade, mas cujo culto não foi efetivamente oficializado. Vamos ver se cabem aqui tanto os canonizados como aqueles que não o foram. E, por outro lado, também o alcance que aqui tem, tanto a designação territorial. Caberão aqui apenas santas que nasceram em Portugal, caberão aqui santas que não nasceram em Portugal, mas que viveram em outros territórios que pertenciam à coroa portuguesa na época, ou teremos aqui também santas que vieram de nação estrangeira, mas aqui faleceram, e acabam por ser também incluídas, portanto, em muitos destes catálogos que as apresentam como portuguesas, ou porque as suas relíquias, por alguma razão, vieram para Portugal e, a partir, portanto, dessa circunstância, passam também a ser consideradas santas portuguesas.
Portanto, este conceito de territorialidade, de materialidade, se preferirmos, acaba por ser um conceito muito vasto, muito lato, e é justamente com base na adoção destes critérios que a santidade portuguesa, feminina, neste caso concreto, cresceu exponencialmente, sobretudo a partir de finais do século XVI. Vamos ver em que contexto é que essa situação se desenvolve e depois eu tentarei ilustrar esta moldura através de vários exemplos que fui recolhendo em várias vidas, em recolhas geográficas e também em algumas crónicas religiosas. Quando tratamos o tema que tem a ver com a devoção aos santos, esta obra de Carmen Garcia Rodrigues constitui ainda hoje uma ferramenta essencial. Esta investigadora estudou de forma muito atenta, exemplarmente, como o culto dos mártires foi, digamos, florescendo na Península Ibérica, como esta devoção em torno destes mártires foram, portanto, crescendo exponencialmente, e no seu estudo dá conta também de alguns mártires hispânicos cujo, portanto, martírio remontava ao período das perseguições decretadas por vários imperadores romanos. O caso da Chico, Fausto, Marcial, Justa e Rufina e muitos outros mártires. No que diz respeito à escrita de hagiografias no território que é hoje de Portugal, temos que nos socorrer dos estudos do padre Aires Augusto Nascimento, de José Matoso, também mais recentemente dos estudos de Maria Lourdes Rosa, e retomando aqui um estudo, aliás é um verbete escrito pelo professor Aires Nascimento, que integra o Dicionário de Literatura Medieval. O professor Aires Nascimento recorda-nos que os primitivos exemplos da literatura hagiográfica do território português haveria que procurá-los nas legendas dos mártires locais, integradas ou não no passionário hispânico. E entre essas contam-se legendas dos mártires Veríssimo, Máxima e Júlia, também de Vicente, Sabina e Cristeta, de Santeiria, de Santarém. Estes são, portanto, de acordo com o professor Aires Augusto Nascimento, os mais antigos testemunhos de literatura hagiográfica produzidos no território que é hoje Portugal. Em todo o caso, de acordo com o mesmo autor, os testemunhos são, digamos, tardios, remontam ao século X e XI, sobretudo no que diz respeito à redação de outras vidas, como, por exemplo, a vida de São Frutuoso, de São Geraldo, ou, mais tarde, a geografia de Santa Cruz de Coimbra. Neste período medieval, neste período medieval, no que diz respeito à escrita de vidas, portanto, de vidas femininas, temos que lembrar, a título de exemplo, a vida de Santa Senhorinha. Santa Senhorinha é uma monja, há duas versões da sua vida. O professor José Matoso estudou já esta vida de Santa Senhorinha, que, digamos, do seu ponto de vista, é um documento importante, sobretudo para quem estuda a espiritualidade e os costumes da vida monástica feminina, e, nesse sentido, é um texto que, de acordo com José Matoso, acaba por ser mais importante desse ponto de vista do estudo da vida monástica do que propriamente no que diz respeito ao conhecimento de dados biográficos de Santa Senhorinha. Um outro exemplo é esta Pássio de Veríssimo, Máxima e Júlia, um texto em latim. Um outro exemplo de escrita geográfica, ainda produzida durante o período medieval, é este livro que fala da boa vida que fez a Rainha de Portugal, Dona Isabel. É um texto anónimo, escrito pouco depois da morte da Rainha. Alguns investigadores pensam que terá sido escrito pelo confessor da Rainha, Frei Salvador Martins, mas não é. Porque a menina queria vir, está bom. Não, está
do texto original não se conservou nenhuma cópia, mas José Nunes tentou constituí-lo através de uma cópia mais tardia do século XVI. Tanto esta vida da Rainha Santa Isabel, como a vida de Santa Senhorinha, ou relatos a Pácio de Veríssimo Máximo e Júlia, constituem, portanto, testemunhos da escrita hagiográfica em Portugal, que dizem respeito a mártires, ou, no caso de Santa Senhorinha, a uma monja alto-medieval. Portanto, são santos de culto imemorial, digamos assim, santos que vivem ainda antes da criação do processo de canonização, mas temos também aqui o exemplo de Dona Isabel, que é o objeto de escrita desta vida. Ela é aqui retratada como uma santa, ainda que ela não tivesse sido beatificada ou canonizada. Em todo o caso, digamos, o modelo que o biógrafo segue é um modelo, naturalmente, que retomava um esquema de escrita geográfica que se tinha vindo a cristalizar ao longo da Idade Média. Era, digamos, um modelo de escrita que contemplava um conjunto de etapas da vida, portanto, do santo ou da santa. Eu aqui tentei, portanto, esquematizar a partir do estudo do Regis Boyer essas etapas, e que naturalmente tendiam aqui a construir uma imagem de virtude dos biografados, mas também construíam aqui uma fama de santidade que se explorava em larga medida na fama dos milagres que eram operados por Mas vou ter que pôr isto aqui. Ou seja, as vidas medievais vivem, digamos, valorizam em muito esta dimensão relacionada com os milagres. E vai ser justamente esta dimensão, a dimensão polarizada em torno dos milagres, que, a partir de finais da Idade Média, vai começar a suscitar várias críticas, sobretudo emitidas por humanistas e, mais tarde, também pelos reformados. Um dos textos que, efetivamente, suscitou muitas destas críticas e muitas referências relativamente a esta dimensão dos milagres foi a Lei Mental de Horácio, né? Aos milagres do que propriamente aspectos portanto, relacionados com a vida. Erasmo, na sua obra Inquiridion Militis Christiani, vai chamar justamente a atenção para a importância da, digamos, da vida do santo, ou seja, da historicidade da figura do santo. Ou seja, o leitor não deve dar tanto crédito aos milagres, mas sim aos Depois conta já a gente. Todos efetivamente podiam ser imitados. Milagres, portanto, que eram operados por intercessão do santo, é que não. Portanto, era uma outra dimensão. E, sobretudo, a partir do século XVI, vai-se, digamos assim, assistir a sopros de renovação no que diz respeito à escrita hagiográfica, em grande medida graças aos humanistas, que tentam, digamos assim, chamar a atenção para a importância de se atentar, de ter em conta, digamos, uma dimensão de historicidade nestes textos, que passa também por um labor filológico, de confronto das fontes, mas, portanto, é a figura do santo, o seu comportamento, as suas virtudes, a sua ação pastoral, o seu zelo pastoral, que deve efetivamente ser tido em conta e constituir, portanto, uma pauta para imitação. Erasmo chama a atenção para essa dimensão, nesta sua obra, Inquiridor Militis Christiani, assim como também Erasmo, num outro texto, na introdução
à vida de São Jerónimo, que é uma introdução, digamos, que poderemos considerar até Aqui há alguma tecla de auricular? para a necessidade de se contar na figura do santo, mesmo que ele tenha cometido alguns erros, mesmo que ele tenha naturalmente alguns defeitos, isso faz efetivamente parte da condição humana. Ou seja, ao longo do século XVI, vamos então assistir Vou aqui, vou meter noutra coisa, vou meter aqui. E, nesse sentido, os trabalhos de Montbrizio, de Jorge Witzel, de Rui Romano, de Súrios, de Rosweig e mais tarde também dos humanistas, tentam efetivamente, através do confronto das várias fontes, das várias versões, chegar, portanto, a uma versão mais depurada do texto. O Agilógio, Witzel, o Santorum Priscorum Patrum Vitae de Lipomano, o De Probatis Santorum Historias de Súrios, os vários livros dos Acta Santorum dos Bolandistas, constituem efetivamente, deram efetivamente um contributo fundamental nesse sentido. Claro que também a redescoberta da biografia clássica, sobretudo nos círculos do humanismo, tiveram um papel fundamental, sobretudo no que diz respeito à atenção a esta dimensão Gostava de ouvir. Mas este novo, digamos assim, esta produção geográfica e biográfica de volta, que vai crescendo exponencialmente a partir do século XVI, não se deve naturalmente a esta ambiência de críticas e de reação às críticas que se foi gerando. Deve-se também, naturalmente, às diretrizes que emanaram do Concílio de Trento, sobretudo no que diz respeito a uma produção maciça de textos de pendor normativo e exemplar, que passava não apenas pela produção de vidas de santos, como também por espelhos de perfeição, agiológios, manuais de oração, no sentido, naturalmente, de um disciplinamento do comportamento dos fiéis, um disciplinamento que tinha começado, digamos, com mais força, sobretudo a partir de 1588, quando é criada a Congregação do Rito dos Sacros e se tenta efetivamente reorganizar o culto dos santos, porque entre 1520 No outro dia foste aonde? Foste no final de casa, fui ver o jogo. Não sei se foste à Lapa ou foste à... Era para ir à casa de É, a Lapa é mais... Santos chegam aos altares. Claro que, portanto, estes da evolução destas vidas tentou também, naturalmente, sei. É uma pizzaria. ou pelo menos literatura alternativa, uma meia para entreter, para disfarçar, e fui para lá. Quando fui para lá estavam meia dúzia de gatos. Digamos, prosa de ficção. Eram livros de cavalarias, eram livros de pastores, eram novelas sentimentais, portanto, eram textos da sua própria natureza, cativavam os leitores, até porque eram textos, digamos, de leitura fácil. Eram textos em vulgar, não eram textos em latim, e foram, portanto, subgéneros textuais que conheceram um grande sucesso. Tu não foste... Em todo caso, estes textos eram considerados textos cuja leitura era perigosa, sobretudo para as mulheres ou para... Foi na Lapa, Vimos lá. E tu depois viste o... Sim, eu também fui. Lá, porque os seus enredos estavam sempre prediletos Acho sério e os moralmente condenáveis, digamos assim. Havia sempre personagens como magos, nigromantes, portanto, eram textos Sim, que eu vi apanharam. deste ponto de vista, pela sua própria natureza, também pelo facto de serem textos em vulgar. Portanto, não havia aqui a barreira do latim que pudesse limitar o acesso aos textos, e porque também muitos teólogos e moralistas consideravam que a mulher, pela sua própria natureza, como era mais débil que o homem, era mais propensa a pecar e a imitar aquilo que lia. E é nesse sentido... Mas agora, nós temos esta semana para termos... como na literatura moral,
E esta literatura vai-se então assumindo como uma literatura alternativa face a esses textos que efetivamente se diziam dos leitores. Esta obra de Diogo Pereira é uma desses exemplos, o título é recolhida, Dia 20. em que o autor sublinha que a oferta anterior deve fugir de livros curiosos leia a vida de santos, está aqui a recomendação da leitura de vidas de santos, maiormente la vida, historia del bienaventurado San Francisco, los padres de Granada, del padre Ávila y de el rey Francisco de Asturias, que llaman a reservar. Portanto, vai dando alguma recomendação de leitura, são vidas de santos, e portanto, estes exemplos, de certa forma, recuperam um programa de leitura que tinha sido traçado por São Jerónimo, que vai efetivamente marcando muitas outras obras e que se vai, portanto, cristalizando como um programa de leituras direcionado, sobretudo, para as senhoras. Aqui também, mais adiante, a recomendação da leitura do Simão Santoro, das cartas da Companhia, que tratavam das coisas das Índias, e também nesta vida de Santaria, o seu autor, Frei Isidoro Barreira, faz justamente alusão aos perigos que a leitura das histórias profanas poderia comportar. E onde em nossos tempos se aplicam tantos a saírem com histórias profanas e de nenhuma edificação da alma, razão de que saiam também outras que nos incitem à virtude e com santos avisos levem a Deus e ensinem a caminharmos santamente para a terra da verdade, pois nesta somos peregrinos. E em breve peregrinação, não há para que nos convertamos a fábulas, nem nos ocupemos na lição de histórias ridículas. Estas histórias ridículas eram justamente estes textos que enfileiravam na prosa de ficção. Ou seja, da sua leitura não se poderia tirar nenhuma lição proveitosa, muito pelo contrário. E nesse sentido recomenda-se a leitura das vidas de santos. Esta recomendação surge com um destaque muito visível, sobretudo em vidas de santas, de beatas, de mulheres ilustres em virtude, que, em regra geral, são obras dedicadas justamente a senhoras. Ou seja, o exemplo modular que ali se narra, digamos assim, aquela vida exemplar, constitui, ou deve constituir, digamos assim, uma espécie de espelho no qual não apenas a dedicatária, mas também todas as outras senhoras se devem efetivamente rever. Daí que a valorização das virtudes heroicas, muito especialmente no caso feminino da castidade, da modéstia, do recato e também da caridade e outras naturalmente, sejam consideradas como virtudes femininas por excelência e nesse sentido são recorrentemente referidas e propostas, portanto, como uma pauta modular proposta à imitação, sobretudo das senhoras. Este contexto de produção, digamos assim, maciça de vidas de santos e de mulheres ilustres em virtude, inscreve-se também num outro contexto que vinha chamando a atenção para a incúria dos portugueses em registar por escrito os grandes feitos, portanto, das suas figuras mais notáveis ou que se tinham destacado em várias dimensões. É uma crítica, digamos, que se foi tornando tópica, já o Garcia de Rezende, no prólogo do Cancioneiro Geral, alertava justamente para esta situação. O Frei Isidoro Barreira, nesta passagem do prólogo da vida de Santiria, chama também a atenção para a incúria dos portugueses e é, portanto, também este um dos aspectos que é recorrentemente referido e que, em grande medida, acaba por justificar este aumento exponencial da produção de vidas de santos. Há também um outro aspecto que também é referido por vários autores, tem a ver com o facto de, segundo eles, haver poucas vidas em português. Havia
várias vidas em castelhano, havia também vidas em latim, mas havia, portanto, falta de vidas escritas em português e, muito especialmente, de vidas que narrassem, portanto, os altos exemplos de santas portuguesas. Portanto, de acordo com estes autores, havia uma lacuna verdadeiramente urgente, que era urgentemente preciso resolver. No contexto, portanto, que tem a ver com esta valorização dos santos portugueses, essa valorização surge não apenas em obras estritamente geográficas, mas surge também em outras obras que tentam cruzar outros aspectos, como, por exemplo, a história e a geografia. Um desses exemplos é esta descrição do Reino de Portugal, editada postumamente, já em 1610, de Duarte de Nunes do Leão. Um outro exemplo é esta obra Flores de Espanha, Excelências de Portugal, de António de Sousa de Macedo, que são justamente duas obras compostas, escritas durante o período da monarquia dual. É um período verdadeiramente complexo no que diz respeito, portanto, à política portuguesa, também ao andamento de vários processos de beatificação e canonização que já seguiam na Cúria Romana. E estes textos e outros, naturalmente, tentam efetivamente valorizar os santos portugueses, como António de Macedo o faz, quando diz que, quando escreve que en las otras partes del mundo nació un santo, era mucho, y en Portugal no parir las madres menos de 9 mártires cada vez. Está a aludir justamente a 9 santas, eram 9 irmãs que tinham nascido de um único parto, elas eram filhas de um cônsul romano e todas elas, portanto, teriam sido martirizadas. Claro que também aqui, no que diz respeito a esta, portanto, à legenda destas 9 irmãs, há várias versões e há também outros autores que fazem delas, portanto, santas dos seus reinos, dos seus países. Os portugueses reivindicam-nas, portanto, como santas portuguesas, mas há outros autores, como, por exemplo, biógrafos que trataram de Santa Marinha, que terá sido martirizada em Águas Santas, consideram-na, portanto, uma santa espanhola e não uma santa portuguesa. Claro que quando se trata de questões que têm a ver, sobretudo, com estas santas de culto imemorial, que são, sobretudo, mártires e virgens da Galiza Bracarense ou da antiga Lusitânia, há muitas questões que se colocam, naturalmente, que têm a ver com a historicidade que reveste estas figuras, com estas versões bastante díspares, portanto, que existem sobre a mesma figura, e também com uma outra dimensão que tem a ver com a circulação dos chamados falsos cronicões durante este período, que acabou por contribuir para que se fossem criando também algumas versões que, do ponto de vista histórico, não seriam fidedignas. Aliás, o professor José Matoso trata justamente deste problema num seu estudo intitulado Santos Portugueses de Origem Desconhecida e dá conta justamente destes problemas, sobretudo que têm a ver com a própria natureza das fontes e que muitas vezes nos condicionam uma reconstituição segura e fidedigna da vida destas santas. Claro que este aumento da produção de vidas inscreve-se também num contexto dos tempos pós-Trento que vai efetivamente contribuindo para que se fosse agudizando uma ambiência de verdadeira rivalidade entre os vários reinos católicos europeus, porque muitos deles vangloriavam-se de ter muitos santos nos altares. E a santidade era efetivamente considerada por estes tempos, por esta época, um referente de prestígio, mesmo do xadrez político. É isso que justifica que muitas figuras que tiveram uma relevância política ou que pertenciam à família real, portanto, vissem também, digamos assim, o seu processo chegar a bom porto, quando este já se tinha iniciado, ou então assistimos também à promoção da abertura de processos de muitas dessas figuras. Portanto, há aqui uma complementaridade entre a história política e a história da santidade, que por esta época se reveste efetivamente de um grande prestígio.
E se pensarmos no caso português, Portugal tinha efetivamente muito poucos santos. Se excluirmos os mártires ou as virgens, sobretudo da antiga Lusitânia ou da Galiza Bracarense. Esses santos de culto imemorial, também alguns mártires da Alta Idade Média. Quantos santos canonizados é que Portugal tinha até ao final do século XVII? Tinha 4. Tinha o São Teotónio, tinha o Santo António, que por essa época nem era conhecido como o português, era conhecido sobretudo como Santo António. Em 1626 temos a canonização da Rainha Santa Isabel e já um bocadinho mais tarde, já no final do século XVII, a canonização de Agostinho de Deus. Havia processos que se iam arrastando na Cúria, eles eram do infante Dom Fernando, também das filhas de Sancho I, portanto o processo vai acontecer um novo fôlego, digamos assim, do século XVII, e muitos outros processos que acabaram por, na maior parte dos casos, não chegar a bom porto, não tiveram o desfecho esperado. E, nesse sentido, era urgente, digamos assim, pelo menos fixar e cristalizar a memória destas portuguesas e portugueses também, naturalmente, porque muitas destas vidas são masculinas, aliás, há mais vidas masculinas do que femininas, para que não se perdesse a memória, portanto, que efetivamente purpurizava uma vivência que era considerada exemplar. Isso deve ser muito estranho e como está. Como disse, a produção geográfica e biográfica devota contempla as vidas avulsas, digamos assim, de mártires, de virgens, de religiosas ou de rainhas, como é o caso da Rainha Santa Isabel, mas há também várias folhas geográficas que integram as vidas de muitas destas santas portuguesas. Um desses exemplos é a história, este Flor Santorum do Frei Diogo do Rosário. Eu aqui incluí os fólios da vida de Santa Isabel. Aqui um outro exemplo, uma recolha geográfica de Frei Luís dos Anjos, no Jardim de Portugal, que, digamos, integra cerca de quase 200 notícias biográficas de santas portuguesas. Claro que este conjunto é tão amplo, tão vasto, porque Frei Luís dos Anjos aqui também incluiu os exemplos de várias mulheres ilustres em virtude, de veneráveis, também de beatas, e constrói, portanto, este conjunto tão amplo. E, claro, também o seu critério de materialidade, digamos assim, tinha fronteiras bastante precisas, porque não eram apenas, portanto, ele não o aplicava apenas para mulheres que tinham nascido em Portugal. Também o Ofício Menor dos Santos de Portugal integra exemplos de santas, mas a obra que, digamos assim, tem um maior fôlego e que nos oferece várias notícias biográficas destas mulheres são os 3 primeiros tomos do Agilógio Lusitano, de Jorge Cardoso, que é um projeto que será continuado por Dom António Caetano de Sousa, que edita o 4º volume em 1744, e é justamente aqui no Agilógio Lusitano que vamos encontrar o conjunto mais amplo de santas, de beatas, de veneráveis e de mulheres ilustres em virtude. Desde os tempos da antiga Lusitânia, passando, portanto, pelos exemplos também de mulheres medievais, até chegar à época moderna, que é a época em que ele escreve. Eu tentei, digamos assim, fazer alguns cálculos, portanto, das notícias biográficas que ele integra, e justamente o conjunto mais, digamos, mais significativo é aquele que diz respeito a vidas de mulheres que morreram, com fama de santidade naturalmente, depois do Concílio de Trento. É um número efetivamente muito maior do que aquele que é constituído pelas, portanto, mulheres que viveram antes do Concílio de Trento e que efetivamente acaba por justificar
portanto, a necessidade de cada vez se investir mais nesta produção e justamente de chamar a atenção para os exemplos destas mulheres. Aqui uma outra recolha, uma outra obra que trata da vida das beatas Sancha Teresa Mafalda, da Rainha Isabel, também da Princesa Joana. Algumas obras ficaram inéditas. Estes são algumas referências que eu recolhi na Biblioteca Lusitana de Diogo Barbosa Machado. Estas flores cistercienses do Jardim de Portugal de Frei Bernardino de Souto Maior constitui, portanto, uma galeria de religiosas, de monjas cistercienses que faleceram com fama de santidade. É um manuscrito que se encontra à guarda da Biblioteca Nacional. Aqui um outro exemplo, os opúsculos de várias história portuguesa, em que integra uma vida da Rainha Santa Isabel e também uma gravura da Rainha, justamente aqui a praticar a caridade. O Jardim do Céu, da Sora Benta do Céu também. E que no que diz respeito às vidas, digamos, avulsas, vamos encontrar um conjunto significativo. E entre essas vidas encontramos esta vida de Santa Quitéria. Santa Quitéria foi uma mártir, uma virgem e mártir. Há várias versões da sua vida. Esta versão fala naturalmente uma santa portuguesa, porque há outras versões que defendem que ela terá sofrido um martírio não em Portugal, mas em França. São obras que tentam também, de certa forma, cristalizar a memória destas santas, mas cativar também a atenção do leitor através da inclusão de uma gravura. Cada vez mais as agiografias e as biografias devotas vão integrando uma imagem. Um outro exemplo, a vida de Santa Iria. Uma outra vida de Santa Iria, que é dedicada pelo seu autor Pascoal Coutinho às suas sobrinhas, que eram religiosas no mosteiro de Odivelas. Um traço que marca efetivamente muitas destas vidas femininas é que elas são dirigidas a senhoras, justamente para acentuar, portanto, esta dimensão que elas podem funcionar como uma pauta de imitação. Portanto, aqui é um exemplo, um alto exemplo de Santa Iria que é proposto à imitação destas religiosas. Um outro exemplo que recupera, portanto, o caso de uma mártir encontramos no Agiológio Lusitano, é o desta princesa Ardica, que era filha de um rei mouro. Encontramos também muitos exemplos de, portanto, mulheres que eram filhas de reis mouros, portanto, ou cujos pais não professavam a religião cristã e que, por esse motivo, acabaram por sofrer também o martírio e, dessa forma, engrossam também, portanto, o conjunto das mártires e das santas portuguesas. Ou o exemplo de Santa Pomba Osores, que era uma monja do mosteiro de Lamego, também ela martirizada pelo Mouro. Portanto, este contexto da dominação muçulmana é também um contexto que acaba também por, digamos assim, constituir um motivo para o martírio de muitas destas mulheres. E vamos encontrar também alguns exemplos no Agiológio Lusitano de mártires modernas. Eram, sobretudo, mulheres do Japão, ou o caso também, eu peço desculpa por a letra estar tão pequena, de mestiças do Brasil, que foram martirizadas ou porque se tinham convertido ao cristianismo, ou no caso das duas mestiças do Brasil, porque, efetivamente, ao tentarem proteger a sua castidade, tinham efetivamente sofrido o martírio. Uma outra figura que vai conhecer também uma grande atenção por parte da escrita hagiográfica é naturalmente a Rainha Santa Isabel. Um desses exemplos já o tínhamos visto com a vida, portanto, composta no século XIV.
Volta a ser, digamos, objeto de uma renovada atenção depois da sua beatificação durante o reinado de Manuel I, embora o culto tenha ficado circunscrito à Diocese de Coimbra. É nesse contexto que Damião de Góis escreve esta obra, conhecida sob o título Lenda da Rainha Santa Isabel. André de Rezende compõe também este ofício da Rainha, e é, portanto, naturalmente, uma figura que é objeto de uma forte devoção, não apenas numa ambiência de corte, numa ambiência áulica, como também um pouco por todo o reino. Claro que as vidas que vão sendo editadas contribuem também para cristalizar essa devoção. Uma dessas vidas é esta, cuja folha de rosto vemos aqui à esquerda, escrita por Diogo Afonso de Macedo, em que vemos a representação de Santa Isabel, não em traje de rainha, mas sim de peregrina. Com o bordão de peregrina, vemos também a coroa no chão, o cetro, portanto, transmite-se também aqui a adoção de um ideal de contemptus mundi e que vai acabar por cristalizar também o bordão como um atributo da Rainha Santa Isabel. Porque tanto nesta vida como nas suas outras vidas, lemos que ela fez uma peregrinação a Santiago e é justamente nesta viagem que lhe terão oferecido um bordão, que acaba, digamos assim, por constituir um elemento que sempre a irá acompanhar. E é esse bordão que surge também nesta gravura da rainha, que foi feita por Cornélios Galo para integrar as anassafilioses do padre António de Vasconcelos. Aqui é uma outra representação da rainha, também com um bordão, do Museu da Arte Sacra de Aroca. Neste conjunto de figuras que tinham falecido com fama de santidade e, digamos, figuras cujo processo já se encontrava em andamento na Cúria Romana, temos também os exemplos das três irmãs, das filhas de Sancho I, Sancha, Teresa e Mafalda. Digamos, os seus processos conheceram algumas vicissitudes. Sancha e Teresa são beatificadas, portanto, primeiro, Mafalda mais tarde, e esta devoção em torno das irmãs tinha florescido naturalmente no interior dos mosteiros em que elas tinham vivido, mas sobretudo a partir de finais do século XVI, vão surgindo várias obras que recuperam a memória destas irmãs. Um desses exemplos é esta Corona Sacra, de Frei Crisóstomo Henriques, que integra também gravuras de Teresa e de Sancha. Portanto, as gravuras vão se tornando efetivamente elementos essenciais quando se trata destas vidas que procuram cristalizar a memória destas mulheres que tinham falecido em odor de santidade. Aqui, uma outra vida em latim, Dona Teresa, que terá servido de suporte ao processo da sua beatificação, que já corria em Roma, e é também uma memória que acaba por ser cristalizada não apenas através do registro literário, mas também do registro iconográfico. Como este exemplo que aqui vemos da aparição da Beata Sancha, a sua irmã, a Beata Teresa, uma pintura de Giovanni Odazzi, que se encontra na Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma. Um outro exemplo é o da princesa Dona Joana, um processo que, digamos assim, chega a bom porto já em finais do século XVII, em 1693. Também a memória de Dona Joana e a devoção que se foi popularizando em seu torno deve muito às vidas que foram produzidas e contribuíram para efetivamente solidificar essa devoção. Aqui vemos duas vidas e também estas vidas foram dedicadas a senhoras. A de Frei Nicolau Dias, a folha de rosto da esquerda, foi dedicada a Dona Ana de Lencastre, que era a comendadeira do Mosteiro de Santos o Novo,
A outra vida, que é já do século XVII, a Dona Catarina Luísa de Menezes, que era filha dos condes de Vila Verde, e é importante ver como estes textos se vão efetivamente tornando peças fundamentais nestes programas de leitura feminina. São uma espécie de espelhos propostos à imitação destas senhoras, e constituem efetivamente uma peça fundamental no sentido do alargamento, digamos assim, desta santidade territorial portuguesa, ainda que naturalmente esta territorialidade seja, portanto, um conceito de alcance muito vasto na época. Eu vou avançar este slide. Aqui uma outra vida italiana, que integra também esta imagem de Dona Joana. Mas, efetivamente, neste conjunto de vidas, o núcleo mais significativo é aquele que diz respeito às vidas de religiosas, sobretudo de religiosas clarissas. Tanto as vidas avulsas como as notícias biográficas que nos são fornecidas por Jorge Cardoso são efetivamente o número de clarissas aquele que efetivamente se demarca. Estas vidas seguem, digamos assim, um esquema narrativo que se pode considerar comum e que assenta muito na valorização da heroicidade de virtudes, da devoção à humanidade de Cristo, da infância e da paixão, na esteira, sobretudo, das místicas medievais. Uma valorização também das figuras de Marta e Maria, tentando mostrar que a vida religiosa, a vida monástica, não deveria ser uma vida de relaxamento. Portanto, é uma vida que deve contemplar, que deve ter em conta a contemplação, mas também uma parte mais ativa. Portanto, é da conjugação harmoniosa destas duas dimensões que se constrói a figura da perfeita religiosa, que é aquilo que efetivamente se pretende construir nestas vidas, e depois também uma outra dimensão que muito valoriza as penitências e a oração. Eram penitências, as penitências praticadas por estas religiosas, em muitos casos verdadeiramente sangrentas. Portanto, eram elementos, aspectos que, pela sua, digamos, espetacularidade, digamos, é um aspecto que marca muito estes tempos, que já eram tempos, portanto, do barroco, que fascinava os leitores e que, em grande medida, contribuía para, digamos assim, manter viva a devoção em torno de muitas destas figuras. Porque, mesmo depois dos decretos de Urbano VIII terem sido promulgados e que obrigavam a que as vidas de figuras que não tinham sido ainda beatificadas ou canonizadas integrassem, apresentassem uma protestação, na qual o autor dizia não ser sua intenção nada a acrescentar à fama de santidade ou à fama dos milagres operados por intercessão daquela figura. A verdade é que essas vidas continuavam a valorizar e muito os milagres que eram operados por intercessão dessas figuras, muito especialmente através do recurso às suas relíquias. E era efetivamente esta dimensão que continuava a causar um fascínio entre os leitores e entre os devotos destas religiosas. Algumas destas religiosas destacaram-se no domínio da profecia. É o caso desta Brígida de Santo António, era uma brigitina. Ela foi uma filha espiritual do Beato António da Conceição, do Loio, do Beato António. E é uma figura que, também como o Beato António da Conceição, se destaca justamente no contexto político que é muito complexo. O Beato António da Conceição, ainda no contexto da monarquia dual, a Madre Brígida de Santo António vai se destacar num contexto já pós-restauração, quando as armadas dos príncipes do Palatinado, no contexto da Guerra Civil Inglesa e também da armada de Cromwell,
aportam a Lisboa e pedem permissão para, portanto, entrar na cidade, que acaba por não ser concedida à Armada de Cromwell. Claro que esta situação vai inquietar, sobretudo, as populações de Lisboa, e é neste contexto que surge Madre Brígida, que, com o seu dom de profecia, acaba por pacificar não apenas as populações, mas também o próprio rei. E vai se tornar uma espécie de oráculo da corte. É uma figura muito estimada, não apenas por Dom João IV, mas também pela rainha Dona Luísa de Gusmão. É ela quem vai, efetivamente, prever a morte do príncipe herdeiro, Dom Teodósio. Vai também, digamos, profetizar o casamento da filha Dona Catarina com um importante rei estrangeiro, será Carlos II, e é, portanto, neste contexto que a Madre Brígida vai conseguindo alcançar um grande prestígio, mas que se traduz também em esmolas e outro tipo de benefícios para a ordem a que ela pertence, como, por exemplo, a construção de um novo convento, porque o convento em que ela vivia foi destruído por um incêndio. Um outro exemplo é o desta Madre Mariana do Rosário, que se destaca também neste contexto da restauração. Ela tem várias visões proféticas, vários sonhos proféticos relativos a Dom João IV. Aqui é o exemplo de uma terceira, da Madre Maria da Cruz. Outras figuras, portanto, medievais, a devoção em seu torno conhece também um novo vigor, digamos assim, neste contexto, após o Concílio de Trento, como é o exemplo dos infantes Dom Afonso VI e Dona Teresa Martins. Foram os fundadores do mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde e aí tinham um culto interno, digamos assim, eram conhecidos como os Santos Reis. E é justamente, digamos, com base neste culto que se vai avançar, já no século XVIII, para um processo com vista à sua beatificação, que acabou por não chegar, naturalmente, a bom porto. Claro que neste conjunto de santas e mulheres ilustres em virtude portuguesas, vamos também encontrar os casos de várias leigas. Eram sobretudo casadas ou viúvas. Um dos mais conhecidos é o caso de Margarida de Chaves. Era uma matrona de Ponta Delgada, da ilha de São Miguel, que se destacou sobretudo pela sua caridade e pelo amor aos pobres. No que diz respeito a estas vidas, sobretudo aquelas vidas de leigas, a prática da caridade e o amor aos pobres vão configurar-se efetivamente como duas importantes vias de santificação, porque desta forma imitava-se o exemplo do próprio Cristo. Aproximavam-se, portanto, do exemplo do próprio Cristo. E eram virtudes, digamos assim, imitáveis. E, nesse sentido, são, efetivamente, muito valorizadas pelos biógrafos. Esta é a folha de rosto da vida, editada em 1612. Foi aberto um processo com vista à beatificação de Margarida de Chaves, processo que acabou por não ter o desfecho esperado, ainda que tivessem, em Ponta Delgada, levantado e erigido um templo, portanto, de forma a portanto, construir um lugar de devoção para esta venerável da Ilha de São Miguel. Como a causa, portanto, como o processo se foi arrastando, digamos, a devoção também foi deixando de ser tão forte, o templo depois acabaria por ser consagrado a Santa Margarida. Eu vou avançar para não, já estou a ver que estou a ultrapassar o tempo. No Agilógio Lusitano, como disse, encontramos muitos exemplos de casadas e de viúvas, que se destacaram sobretudo no contexto da prática da caridade e do amor aos pobres. Um outro exemplo, Dona Filipa de Castro, de Maria das Neves, ou então o exemplo de muitas mulheres que se destacaram no contexto da peregrinação.
como o caso de Messia Pimenta, que fez várias viagens à Terra Santa, e ao longo, portanto, deste percurso vão também ajudando pobres, enfermos, e acaba, portanto, ainda aqui se retirar uma lição. A Margarida Fernandes, a Senhora Maria, Ana Manuel da Conceição, portanto, acaba por ser também, digamos assim, um modelo feminino que acaba por ser também aqui muito valorizado. Maria Pires de Moraes também. Um outro exemplo é a vida desta Dona Elvira de Mendonça, escrita por Frei Luís de Granada, que destaca, portanto, o alto exemplo desta casada, que apesar das suas obrigações, naturalmente, não descurava as práticas espirituais e devotas, a frequência dos sacramentos, e termina de uma forma muito curiosa esta vida, sublinhando que aqui o leitor não encontra o relato de nenhum milagre, justamente para mostrar que esta dimensão dos milagres não deve ser tão valorizada, aquilo que deve efetivamente ser tido em conta e imitado é efetivamente o exercício das virtudes. Um outro exemplo desta Dona Isabel de Sousa, que tinha sido camareira da infanta Dona Isabel, filha dos reis católicos, que tinha também abandonado a corte, portanto adopta aqui também para o ideal do Contemptus Mundi, assistindo aos enfermos, despendendo também avultadas somas de dinheiro. Tentando sistematizar estes vários exemplos, podemos efetivamente verificar que estes textos, estas obras, foram divulgando efetivamente vários modelos de santidade, ou pelo menos de virtude, de mulheres portuguesas, embora, portanto, aqui o adjetivo possa ter, como vimos, um alcance muito vasto, e eram textos que funcionavam efetivamente como uma espécie de espelho no qual as várias senhoras, de acordo com a sua condição, de acordo com o seu estado, se poderiam efetivamente rever. E é justamente nesta dimensão exemplar, didática, de que se revestem estas vidas, que reside efetivamente a sua importância e que justifica que tenham sido textos, tanto quanto sabemos, através de testemunhos que podemos recolher em outras fontes, bastante lidos, bastante consumidos, alguns tiveram até mais que uma edição, e que, efetivamente, hoje nos permitem reconstruir, na medida do possível, várias vivências destas mulheres, sobretudo entre os finais da Idade Média e o século XVIII. Muito obrigada pela vossa atenção e estou ao dispor para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado pela comunicação e passamos então agora à fase de diálogo, perguntas e respostas, tanto a partir de casa, porventura usando o chat, mas também certamente com a possibilidade de o fazer em viva voz, e também aqui na Catedral, neste caso, porventura aproximando-se daqui para que em casa possam de facto todos ouvirem. Muito obrigado. Creio que agora então poderemos concluir. Agradecendo à professora Paula Alcina Mendes ter estado connosco e ter partilhado connosco a sua reflexão e anunciando a sessão próxima. A próxima sessão terá lugar no dia 1 de julho, subordinada ao tema A Santidade Exemplar de Nuno Álvares Pereira, Conquistar a Terra e Depois o Céu. Abordará o tema o professor João Gouveia Monteiro, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Encerramos então aqui a nossa sessão, agradecendo também a todos os que participaram, quer aqui na Catedral, quer em sala virtual. Aproveito já agora para dizer que a sessão de dia 1 de julho já está claro que será exclusivamente em sala virtual. Muito boa tarde a todos.